Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o segundo vídeo da série Como Montar um Ministério do Zero. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card passando aqui em cima. É só você clicar nele e você vai ter acesso aos 4 pontos fundamentais para se abrir um Ministério de Mulheres. Bom, nesse vídeo eu vou precisar que você pegue papel e caneta para anotar algumas coisas que eu vou te falar. Vou esperar. E aí, já pegou? Podemos começar? Bom, para começar um Ministério de Mulheres do zero, você precisa se fazer pelo menos 8 perguntas. E a primeira pergunta que você deve se fazer é: por que você quer abrir um Ministério de Mulheres? Você já parou para pensar qual é a necessidade da sua igreja? Por que você acha que a igreja precisa de um Ministério de Mulheres? O que as mulheres da sua igreja precisam aprender para melhorar como pessoas, como mulheres cristãs, como mães, como esposa, como mulheres? Você já parou para pensar sobre isso? Então, antes de abrir um Ministério de Mulheres, é importante que você encontre qual é o seu objetivo, qual é a necessidade da sua igreja e qual é o seu objetivo. O que você quer alcançar? Em quanto tempo você quer alcançar o que você deseja? Para abrir um Ministério de Mulheres, é muito importante que você tenha isso bem trabalhado na sua mente. Para quando você começar, você saber para onde ir, por quanto tempo você irá e aonde você quer chegar. A segunda pergunta que você precisa se fazer é: o quê? O que eu vou trazer para a igreja para trabalhar com essas mulheres? Eu posso trabalhar no mentorias, por exemplo, uma mulher ajudando outra mulher. A sua igreja já tem maturidade para isso? A sua igreja já conta com mulheres que são firmadas na palavra, são bíblicas, coerentes, discretas e conseguem ajudar outras mulheres? Trabalhar com mentoria é bem legal. Bom, mas se você acha que a sua igreja ainda está tomando leitinho, você pode trabalhar com CPD Mulher, Cuidado Pastoral Direcionado para as Mulheres, que é quando o seu pastor sugere livros para que sejam trabalhados nos assuntos que elas precisam. Por exemplo, eu trabalhei com as mulheres da minha igreja um livro chamado Mentiras que Mulheres Acreditam, Verdades que Libertam. Eram ideias diferentes de, por exemplo, Deus não é igual ao seu pai. Muitas mulheres tinham problema com seus pais e precisavam entender que Deus não era igual aos pais dela. Esse ponto que nós trabalhamos com este livro foi muito edificante e libertou a mente de muitas mulheres. Mas, se na sua igreja as mulheres já têm comunhão, já têm um entendimento certo do que é a palavra de Deus, você pode trabalhar com chá de mulheres, que seriam momentos de convívio com elas, onde elas trariam suas experiências para as mais jovens trariam motivação para as mais velhas, a palavra seria ministrada. Então você já pensou como é que você quer trabalhar? O que você quer fazer para alcançar o seu objetivo? Essa segunda pergunta também é muito importante. Saber como chegar é o que vai determinar a sua caminhada. A terceira pergunta que você precisa se fazer é: quando? Qual a frequência que você quer trabalhar com as suas mulheres na igreja? Você precisa ter bem em mente a rotina que elas têm fora da igreja, a agenda da sua igreja. Uma vez que você tem propriedade dessas duas informações, você vai definir qual a frequência que você vai trabalhar. Uma vez por mês? Uma vez por semana? De 2 em 2 meses? Qual é a frequência que você quer trabalhar? E quando eu falo frequência, eu também quero falar sobre tempo de utilização. Gente, eu já participei de grupo de mulheres aonde não tinha hora para começar e também não tinha hora para terminar. É importante você definir uma rotina de intervenção. Quando vai acontecer? Por quanto tempo? De que forma isso vai acontecer? Então, a frequência, como você vai fazer isso, quando isso vai acontecer, é de extrema importância. Gerar uma rotina na cabeça das mulheres faz com que elas tomem confiança do seu trabalho e queiram participar do seu evento de mulheres. A quarta pergunta que você deve se fazer é: como? Que metodologia eu vou utilizar? O meu evento de mulher vai ser sempre formato de culto? Alguém canta, alguém ora, alguém prega. Ou não? O meu evento de mulher vai ser flexível. Um dia vai ser culto, um dia vai ser convívio, outro dia vai ser um piquenique, no outro dia, como você quer trabalhar? Qual é a metodologia que você quer empregar? E olha, uma coisa muito interessante é você variar a sua metodologia.
Na época de escassez, a gente passava por um pouquinho de crise no Brasil e ninguém tinha dinheiro para comprar presente no final do ano. Então, eu fiz o Amigo Desapega. É um tipo de amigo secreto onde você vai escolher nas suas coisas. Sabe aquele brinco que você ganhou e não é a sua cara, você nunca usou? Tá lá, em bom estado, pode ser usado por alguém. Então a gente fez o Amigo Desapega. Cada um trouxe alguma coisa que estava em ótimo estado, que não usava mais, e trocamos entre si. Você pode variar as suas metodologias. Você pode fazer isso se tornar muito interessante. Não esqueça, uma coisa muito maçante, aquilo que é tudo muito igual, tudo muito igreja, pode dispersar essas mulheres. Faça metodologias que atraiam as mulheres. Oportunize elas também a trabalharem junto com você. Não foque a sua liderança só em você. E por falar em liderança, encontre pessoas que possam ombrar com você nesse ministério. Distribuir a nossa carga vai nos ajudar muito a evoluir. A quinta pergunta que você deve se fazer é: onde? Onde serão as reuniões do seu evento de mulheres? Sempre na igreja? Nas casas das irmãs? Ao ar livre? Como que vai ser essas reuniões? Onde será essa reunião? É legal você sempre trazer lugares diferentes para estar com essas mulheres. Eu gosto muito de trabalhar na casa delas. Isso faz com que aquela que nos recebe tenha aquele prazer de receber a igreja dentro da casa dela. E com isso, você também pode trabalhar a comunhão. Eu gostava muito de levar as mulheres uma para casas das outras e adorava abrir a minha casa para receber a igreja. Eu ficava muito feliz em abrir a minha casa para receber as mulheres e também via satisfação quando elas podiam fazer o mesmo. Então, estabeleça: onde serão as suas reuniões? A sexta pergunta é: com quem? Quem será a sua liderança junto com você? Não se esqueça de uma coisa: nós não somos eternos e não somos insubstituíveis. A Bíblia nos deixou exemplos claros de pessoas que trabalhavam numa excelente liderança, mas que deixaram outras pessoas para liderarem no seu lugar. Isso aconteceu com Moisés e Josué, aconteceu com Elias e Eliseu e com o próprio Jesus e os seus discípulos. Todos capacitaram aqueles que viriam depois dele. Você já parou para pensar? Quem vai trabalhar com você? De que forma essa pessoa vai contribuir para o Ministério de Mulheres? Quando você pensar em quem vai trabalhar com você, pense o que você quer fazer com essas mulheres. Pense em tudo o que você quer fazer e pense em pessoas que vão estar coordenando essas partes, para que você não tome toda a responsabilidade para si. Não esqueça que Moisés no deserto foi orientado por seu sogro a dividir a carga de trabalho, para que o trabalho dele fluísse ainda melhor. E não se esqueça, forme uma liderança para assumir o seu lugar, ou melhor ainda, forme uma liderança para que esse trabalho seja levado para outros lugares. Então não vise só uma pessoa para te substituir no futuro. Vise pessoas que possam fazer com que esse trabalho se amplie para outros lugares. A sétima pergunta que você precisa se fazer é: para quem? Que público eu quero alcançar? Eu percebo que as mulheres com mais de 60 anos na minha igreja não são muito bem assistidas, então o meu Ministério de Mulheres será especificamente para essas mulheres. Ou eu percebo que as meninas estão entrando no namoro sem nenhuma orientação. Então, o meu Ministério de Mulheres vai abranger as adolescentes que estão entrando na juventude. Mas na minha igreja, as mães não conseguem educar seus filhos. Elas têm dificuldades em serem esposas e não conseguem dominar seus filhos. Então, meu Ministério de Mulheres vai ser focado sobre como ser esposa e mãe. Quem você quer alcançar? Eu sinceramente acho que o Ministério de Mulheres tem que abranger todas essas mulheres que eu citei. Então, é importante você fazer reuniões, pensar em eventos, pensar em conteúdos que abranjam as mulheres num todo. Quando a Bíblia falava de mulheres, ela setorizava sim as mulheres, né? As casadas, as viúvas, as solteiras. Porém, quando ela fala de mulher, ela fala na mulher também de uma forma macro. Ela fala da conduta da mulher, sendo ela pequena, jovem ou velha. Quando você pensar no Ministério de Mulheres, não foque apenas em um nicho de mulher, mas foque nas mulheres da sua igreja. Pense a longo prazo. Trabalhe no coração da adolescente para que ela seja uma excelente esposa e lá no futuro seja aquela mulher mais velha, capacitada a abençoar as mais novas. Para quem você quer pregar? Pense sobre isso. E por fim, você também tem que pensar
Quanto? Quanto vai custar esse ministério? O que você quer fazer? Você quer ler livros? Como você vai comprar esses livros? Você vai pegar emprestado? Você vai pegar na sua biblioteca? Você quer fazer um evento de mulheres aonde tenha congresso? Isso demanda um certo dinheiro. Vai ter que empregar dinheiro nisso e como você vai fazer esse levantamento? Bazar? Elas vão dar uma oferta mensal? O que você tem pensado? Eu gosto muito de trabalhar com voluntariado. Então, quando eu fazia o meu Ministério de Mulheres, elas levavam sempre alguma coisa para a gente comer no final. Cada um levava aquilo que sabia fazer de melhor. E quem não sabia fazer nada legal para comer, passava na padaria e fazia lá. Trazia e era sucesso também. Quanto você vai gastar? Pense nisso. Pense na realidade da sua igreja. A sua igreja é uma igreja que as pessoas têm posses, elas podem investir, elas podem fazer um evento bem legal onde elas possam pagar uma mensalidade e você possa trazer pessoas de fora. E qual é a realidade da sua igreja? Não, a sua igreja é feita de pessoas simples, trabalhadores, pessoas que não têm muitas posses e que não têm como contribuir mensalmente. Não tem problema, trabalhe com aquilo que você tem. O importante é você planejar. Bom, gente, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. E se você ficou comigo até aqui, eu sei que isso foi relevante para você. Então, comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas com relação ao Ministério de Mulheres. Coloca também o seu joinha e não se esquece de se inscrever. Avisa para as mulheres da sua igreja que essa série está só começando. O próximo vídeo vai sair ainda essa semana e a gente vai dar o passo a passo de como você planejar por um ano o seu Ministério de Mulheres.